Vídeo de hoje, ausculta cardíaca, tá? Pelo que eu consigo perceber aqui, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre semiologia cardíaca, como fazer o exame físico, os principais sons que a gente escuta e no final vou dar um bônus sobre as principais alterações cardíacas das raças, tá? Então, se você é de pequenos animais, fica por aí que hoje o assunto tá bom. Depois da vinheta a gente se vê. Então pessoal, sejam muito bem-vindos hoje, o canal Vai Te Descomplica aqui falando sobre a ausculta cardíaca. Meu nome é Vinícius e hoje eu quero que esse bate-papo corra bem tranquilo sobre esse assunto que é tão importante, tá? Eu quis trazer esse assunto porque, primeiro de tudo, vocês sabem que eu gosto muito dessa parte de cardiologia. Segundo, porque essa semana eu terminei o TCC que fala justamente sobre a condição cardíaca do Duque. Escolhi fazer o TCC mesmo sobre ele. E aí, à medida, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu li em artigos, quanto mais eu li nos livros, mais eu fui aprendendo. E aí eu quis dividir um pouco desse conhecimento com vocês. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro de tudo, na anamnese. A parte de identificação de algum problema cardíaco começa na anamnese. E na anamnese é onde você, como veterinário, como estudante, já tem que identificar aqui determinadas raças, alguma idade em si, comportamento do animal, estilo de vida dele ou mesmo o ambiente podem influenciar em uma cardiopatia, tá? Existem sinais clínicos que são sugestivos e aí durante a anamnese você já vai percebendo determinadas informações do tutor e aí quando você for para o exame físico, você vai tentar confirmar algumas dessas suas suspeitas, tá? Primeiro material que você tem que prestar atenção é se o tutor deu como queixa alguma dispneia ou taquipneia, que são alterações na frequência respiratória. Além disso, tosse, pessoal, tosse e aquela mimetização de vômitos, tá? Isso daí é muito característico de cardiopatias. Além disso, intolerância ao exercício, letargia, o animal está ali, está se movimentando pouco, ele antes era um animal mais ativo, está mais paradinho. Então, tem que ficar prestando atenção em algumas dessas condições, tá? Fora isso tudo, temos também a perda de peso, que aí você pode até me perguntar, poxa Vinícius, letargia e perda de peso não são incongruentes aí? Mas o que é que acontece? Algumas alterações cardíacas elas levam ao aumento de condições inflamatórias e essa inflamação vai tomando energia do organismo. Então o animal pode sim ter perda de peso apesar de estar letárgico. Fora isso, síncope, tá? Condições de desmaios rápidos do animal. Mas enfim, são condições que você tem que ir prestando atenção durante a anamnese, se existe essa queixa, para você tentar confirmar novamente. Logo depois disso, você tem que relacionar aquela queixa ao lado do coração que você vai esperar que a condição apareça, tá? Porque dependendo do lado direito ou do lado esquerdo, você pode ter condições diferentes. O sangue que vem do organismo para o pulmão, do organismo de modo a circulação maior, ela chega do lado direito do coração. Chegando do lado direito, se a condição cardíaca patológica for desse mesmo lado, você vai ter um acúmulo, uma congestão de líquidos ali daquele lado. Então você vai ter você pode ter como alguma das condições ascite, tá? Acúmulo de líquido no abdômen, edema de alguns órgãos, mas não aqui relacionado ao pulmão. Por quê? Porque aí a gente vai para o outro lado do coração. Se você tem uma condição clínica ruim que está causando congestão, que é proveniente do lado esquerdo do coração, o sangue vem para o lado esquerdo do coração de onde? Do pulmão. Então, se você vai ter uma condição cardíaca ruim daquele lado que está causando uma regurgitação do sangue, o sangue está voltando de onde ele veio até chegar do lado esquerdo, o sangue vai estar retornando para o coração. E aí você pode ter uma condição de edema pulmonar, tá? Para que eu estou falando isso tudo? Porque dependendo do lado que você vai no animal, à medida do que o tutor for lhe informando do que está acontecendo, você tem que estar atento a esse tipo de condição. E é justamente isso que é observado no Duque desde sempre, tá? Além disso, é necessário se fazer diagnóstico diferencial. Não é porque o animal está tossindo, não é porque ele está mimetizando vômito, não é porque ele está letárgico que ele obrigatoriamente tem um problema cardíaco. Ah, Vinícius, mas ele é um Spitz, ele é um Lula Pomerânia, ele é um Teckel, ele tem tendência a ter determinados problemas desse tipo. Não é obrigatório, tá? Não é essa condição, não é a raça que vai te dizer. Até porque
muito SRD, o Duque é SRD, tá? E ele tem essa condição cardíaca. Você tem que fazer diagnóstico diferencial. Eu tenho que ver se ele não está com anemia, se ele não está com uma parasitose, se ele não tem algum tipo de tumor, se ele tem alguma alteração, seja infecciosa ou seja respiratória, tá? Algumas afecções respiratórias podem causar tosse. Então você tem que estar atento a isso tudo. Então, para o exame físico, como é que a gente começa? Primeiro de tudo, você avalia a mucosa. Muito fácil. Mucosa oral, mucosa ocular. Aonde você conseguir perceber algum tipo de alteração ali, você pode estar com uma alteração em perfusão, uma alteração circulatória. Consequentemente, pode ser do coração, tá? Além disso, avaliou a mucosa se você faz frequência cardíaca e frequência respiratória. Não tem coisa melhor para você perceber algum tipo de alteração cardíaca do que ir diretamente para a frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca dos animais varia, tá? Estou deixando aqui na tabela para vocês. Cada um tem a sua frequência, é ideal que você conheça aquele animal que você está trabalhando, tá? A lei dos cães, entre 80 e 120 batimentos cardíacos, tá tudo ok com o seu animal. Já para os gatos, isso aumenta, tá? Normalmente, quanto menor o animal, maior a frequência cardíaca. E aí o gato ele chega ali de 120 a 240 batimentos, ainda está normal. E agora partindo realmente para o foco desse vídeo, que é a ausculta cardíaca, tá? O que é que se precisa para fazer uma ausculta cardíaca bem feita? Um estetoscópio decente, tá? Não estou falando que um estetoscópio barato não sirva. Esse meu não é daquela marca excelente que todo mundo conhece, mas eu consigo fazer um excelente trabalho com ele, tá? Ele é um estetoscópio que eu consigo ter uma ausculta boa, tá? O diafragma dele não é frouxo, o diafragma é essa parte daqui, branquinha, tá? Essa outra aqui é chamada de cone. E inclusive já trago a informação de que cada um deles serve para funções diferentes, tá? O coração ele vai fazer 4 tipos de sons característicos, dos quais você só consegue ouvir claramente 2, que são os tons de alta frequência. Para isso você usa o diafragma, essa parte aqui maior. Tá? É onde você vai conseguir ouvir o S1 e o S2, que são 2 momentos de colabamento, de fechamento das válvulas cardíacas. O momento S1 é o momento em que você vai ter o fechamento das principais atrioventriculares, que são a válvula mitral e a válvula tricúspide. Os outros 2 momentos, que é o S3 e o S4, são os momentos de diástole, os momentos de preenchimento do coração de sangue. Que esses são tons de baixíssima frequência que você vai usar esse lado do cone, esse lado menorzinho aqui do estetoscópio. Parte importante também da ausculta cardíaca, um local silencioso. E não só o local silencioso, você vai estar numa sala com o animal e o tutor. E o tutor às vezes quer tirar dúvidas enquanto você está na ausculta cardíaca. Então, pede uma licencinha, só um minutinho, deixa eu só escutar, já já eu tiro a sua dúvida, tá? E silêncio absoluto, tá? Ninguém fazendo pergunta, nem o estagiário, nem o tutor. Concentração máxima, por quê? Principalmente os tons de baixa frequência. Se você quiser fazer uma ausculta cardíaca bem feita, se você tem uma suspeita de que esse animal, através da anamnese, através do que você observou, de alguma tosse lá durante a própria consulta, você precisa confirmar isso, tá? 85% das condições patológicas cardíacas você consegue perceber com o exame físico. Ah, Vinícius, mas eu só vou conseguir realmente dar o diagnóstico com o eletrocardiograma, com o ecocardiograma. Pessoal, não esqueçam, exames complementares, eles são complementares, eles não são a principal suspeita, tá? Eu só vou pedir um ecocardiograma de um animal se eu tiver percebido alguma alteração cardíaca nele, tá certo? Um eletro, ele já é mais básico. Inclusive, para quem tem dúvida, o eletrocardiograma ele vai ver a função das sinapses ali, a função nervosa do coração. Se aquela propagação do impulso nervoso para a contração do coração está funcionando bem em todas as fases do coração. Já o ecocardiograma ele vai utilizar de ondas sonoras. A gente vai utilizar de uma tecnologia que ela vai tentar propagar ondas e vai tentar capturar o retorno dessas ondas. E assim ela vai conseguir medir a forma do coração e conseguir ver alguns tipos de alterações que você tenha na morfologia do coração, não no funcionamento. Então, você quer ver o bom funcionamento, o bom batimento do coração, ritmo, é eletrocardiograma. O ecocardiograma, morfologia, é se você quer ver o tamanho das câmaras cardíacas para tentar ver algum tipo de dilatação, hipertrofia e tudo mais. Tá entendido?
onde colocar o estetoscópio, tá? Essa é uma parte que gera bastante dúvida. E aí eu tenho duas formas de ensinar para vocês. A primeira forma é, você vai no feeling, tá? Vai na tentativa. Você vai colocar sua mão no tórax do animal, e aí no tórax você vai procurar o local de maior choque precordial, ou de maior frêmito. Que é isso tudo, Vinícius? Você vai procurar onde é que está a maior vibração da batida do coração. E aí, você sentiu o local que ele está mais forte, você projeta do lado esquerdo, tá? Vai colocar do lado esquerdo do animal. Nesse ponto de maior vibração, vai colocar o esteto, a parte do diafragma do esteto. E ali vai ser o ponto em que você vai sentir a válvula mitral, tá? E aí no ponto de ausculta cardíaca do lado esquerdo, esse é sempre o ponto de início. Por quê? Logo acima, um pouquinho mais cranial, você vai ter a válvula aorta. E aí depois, se você for mais cranial e descer um pouquinho, eu vou deixar as imagens aqui do lado para vocês. Você vai ter a porção pulmonar, tá? A válvula pulmonar. E aí você consegue fazer a ausculta desses 3 pontos do lado esquerdo. E para o lado direito, mais ou menos o mesmo ponto que você achou de altura ali do lado esquerdo, você vai ter do lado direito a válvula tricúspide, ok? Vinícius, e se não for só no feeling, se eu quiser ir na parte técnica? Aí você vai fazer essa associaçãozinha bem aqui, tá? PAN 3, 4, 5. O que é isso? Pulmonar, aorta e mitral. Elas nos espaços intercostais 3, 4 e 5. PAN 3, 4, 5. Isso do lado esquerdo você vai conseguir nessas posições aqui perceber exatamente onde é que está cada tipo de alteração. E aí, como eu tinha falado para vocês, S1 é mitral e tricúspide, que do outro lado está no espaço intercostal 4, tá? E para S2, que é justamente o fechamento das semilunares, você vai perceber desses dois lados aqui, que é pulmonar e aorta, certo? Detalhe, dos principais sons cardíacos que você pode ouvir, o primeiro é aquele tum-tum básico normal aí do coração. A ele nós damos o nome de bulha cardíaca, tá? Como eu tinha falado antes, ele é percebido nos momentos de S1 e S2. Sendo que, se você quiser perceber o momento de sístole, quando o coração ele vai expulsar o sangue dos ventrículos para o organismo ou para o pulmão, esse momento ele é percebido entre o S1 e o S2, tá? Agora, se você quer o contrário, se você quer perceber o momento de diástole, em que o coração ele é preenchido com sangue, você vai perceber entre o S2 e o S1. Isso como é que eu identifico? Normalmente o coração ele bate tum-tum e um tempo maior, tum-tum. São 2 bulhas seguidas e uma com um espaço maior de tempo, tá? Esse espaço curto entre um e outro é exatamente o S1 e o S2. E o espaço longo que você vai ter é o S2 para o S1. Então aqui nesse tum-tum do início de espaço curto de tempo, ele é o processo de sístole. É a contração de cima dos átrios e de baixo dos ventrículos, fechamento, o som é do fechamento das válvulas, tá? Fechamento das 2 válvulas no momento da contração, ou seja, sístole, e a diástole é o outro momento, nesse intervalo de tempo das bulhas, nesse intervalo de tempo mais longo, justamente o tempo em que existe preenchimento do coração para uma nova sístole, ok? Pessoal, independente da situação do animal, você tem que fazer a ausculta cardíaca procurando esse tipo de alteração, procurando esse tipo de patologia cardíaca, ok? Porque, de qualquer forma, pode ser até que o animal ele esteja apresentando uma tosse que é proveniente de algo respiratório, mas se você perceber que já existe uma alteração cardíaca, você já pode pedir um eletro para tentar ver a função do coração. Se a pessoa realmente confirmar que existem outros problemas que batem com a sua suspeita, você pode solicitar um eco. Isso eu estou falando no caso do veterinário, mas vocês que vão estar lá na clínica vão acompanhar. E depois de vocês verem um caso, vocês podem até depois do atendimento do veterinário, chegar para tirar dúvida com ele. Olha, será que não valia depois a gente pedir um ecocardiograma, algo do tipo? Tenta discutir, fala sobre o caso, fala que viu, que estudou a respeito do coração, que surgiu a suspeita. E aí conversa com o veterinário que está ali acompanhando, com a veterinária que vai estar lá para tirar a sua dúvida. E aí esse é o momento de engrandecimento, tá? O momento que você chega para um profissional que já está formado e vai tentar tirar dúvida e consegue aprender com ele. Fora isso, eu tinha prometido aqui para vocês que no final do vídeo eu ia trazer as principais predisposições de patologias cardíacas para as raças, tá? E começando, primeiro de tudo, vamos falar sobre gatos, tá? Gatos eu tenho 2 condições específicas para falar para vocês. A primeira é que dificilmente você vê tosse em gato.
tá? Ele é uma condição muito mais rara. E aí a segunda condição para gatos que eu tenho para trazer para vocês é de uma raça chamada Maine Coon. Eu vou deixar a foto aqui do lado, é um gato belíssimo, gigantesco, tá? Para o tamanho normal de um gato, ele é grande bastante. E a principal causa que nós temos dele é o tromboembolismo aórtico, tá? Tromboembolismo aórtico para Maine Coon. Essa é uma condição que você já pode associar diretamente à raça, mas como eu falei, não é uma regra. Você tem que entender que deve ser avaliada a condição daquele animal. Fora isso, agora falando só de predisposições raciais de cães, tá? Nós temos as predisposições para grande porte e para pequeno porte. De modo geral, a gente pode associar para grandes, para um Doberman, para um Dogo alemão, a cardiomiopatia dilatada idiopática. Idiopática é sem uma causa definida, mas existe essa cardiomiopatia, certo? Fora isso, para pequenos, a gente vai ter a degeneração mixomatosa da válvula mitral, que é a degeneração das válvulas, das cúspides ali, do lado esquerdo do coração. A mitral, lado esquerdo, tá? A exemplo das raças, a gente vai ter o Tekel, vai ter o Spitz, vai ter o Pinscher, que é um animalzinho estressado, Pinscher, e o Fox, tá? Além disso, outras afecções que eu vou trazer aqui para vocês, que eu peguei algumas curiosidades, tá? Por exemplo, na Argentina, os pastores alemães, que lá tem bastante pastor alemão, para quem gosta, vale a pena ir lá visitar. As afecções circulatórias congênitas são bastante frequentes lá, justamente porque você tem mais animais. Então, você tem mais animais e você vai ter uma frequência maior de determinados problemas. Nesse caso aqui, afecções circulatórias congênitas. Para persistência do ducto arterioso, a gente tem as principais raças como o Poodle, pastor alemão também, e o Collie. Além disso, estenose subaórtica. Principais raças são Rottweiler e Boxer. E para estenose pulmonar, a gente vai ter Bulldog, Schnauzer e Beagle, tá? Estou sempre fazendo a associação aqui de vocês. Caso vocês vejam essas raças, tentem lembrar desses tipos de afecções e já vão em busca disso. Mesmo que seja no estágio, tá sempre aquela auscultada. E aí eu queria reforçar para vocês, pessoal, isso aqui não é regra. Não é porque você viu um pastor alemão que ele vai ter aquele determinado tipo de problema. Não é porque você tem um animal grande como um Doberman daquele lá, você vê um Golden pesadão, que ele vai ter cardiomiopatia dilatada. Não é porque ele é um animal de grande porte, para um cão, que ele vai conseguir, que ele vai ter essa condição, tá? Ele não vai levar essa condição. Não é regra, façam sempre a ausculta cardíaca bem feita. E pessoal, em geral, é muito treino, tá? E para você que chegou até aqui, eu queria saber de vocês aqui embaixo nos comentários. Vocês querem que eu fale sobre sopros cardíacos? Porque sopro cardíaco não é só um sopro cardíaco. Eu estava estudando justamente para o TCC do Duque, e descobri que existem tipos de sopros cardíacos e graus de classificação daquele sopro. Então, se você quer ouvir mais, quer um outro vídeo a respeito disso aqui, sobre sopros cardíacos, deixa aqui embaixo, sopro, tá? Vou botar em caixa alta, é melhor ainda para eu achar. Mas, pessoal, é isso daí, tá? Queria muito agradecer a vocês. Teve gente fazendo pergunta boa, e aí eu faço questão de sair e de responder tudo para vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, também coloca aqui nos comentários. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Agradeço muito a atenção de vocês. Boas auscultas cardíacas e tudo de bom. Até mais.